Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu já começo esse vídeo, o primeiro do meu canal, né? Abençoando a sua vida em nome de Jesus e agradecendo você por estar aqui. Quero dizer para você que o Espírito Santo começou a gerar em mim o desejo de começar a compartilhar experiências, compartilhar a palavra, né, do que Deus tem feito na minha vida. E grandes coisas Ele tem feito, isso aí eu posso afirmar. E eu, no primeiro momento, eu fiquei resistente, falando: Senhor, você é apenas mais uma na multidão. E o Espírito Santo disse: mas eu não fiz, né, o que eu fiz e que faço na sua vida, o que eu faço no meio da multidão. Então, ele tem me direcionado para compartilhar algumas coisas, né, ele não me autoriza a compartilhar, mas aquilo que ele for me direcionando, me inspirando, eu irei, né, fazer aqui, dar o meu melhor. E já peço desculpas porque eu estou aqui no celular, eu tentei no meu notebook, mas ele não funcionou, a câmera. E, enfim, eu já te peço desculpas, porque eu sei que o nosso Deus merece o melhor e você também, que vai passar a estar aí comigo, né, me ouvindo. Também quero informar, né, que eu não terei dias certos, momentos certos, para poder estar compartilhando. É no momento que o Espírito Santo me inspirar, me inclinar, né, porque ele tem os propósitos dele, ele sabe a quem, né, ele quer alcançar com a palavra e com as experiências que ele tem me dado. Amém? Queridos, para não ficar apenas na minha palavra, né? Eu vou daqui a pouco ler um versículo, mas eu quero começar dizendo, né, que no ano de 2000 foi o ano que o Senhor me chamou para a presença dele, mediante um cenário de dor, de depressão, de abandono. E no final de 2000, né, ele me chamou e eu o aceitei ali em dezembro, e quando foi em julho de 2001, eu já passei pelas águas, e de lá para cá o Senhor, ele tem me honrado, ele tem feito grandes coisas, né, tem me dado um crescimento assim, declarado o amor dele por mim de maneira assim espetacular. Eu sou mãe de 3 filhos, meus filhos todos já são de maiores, um inclusive do meio é até casado, e nós temos muitas experiências com o Senhor. E eu sei que o que nós vivemos até aqui não é uma gota do que Deus tem para fazer na vida daquele que busca, na vida daquele que procura e que se dispõe, né, a ser moldado pelo Senhor, a ser transformado, a viver o reino dele. E assim, né, a gente tem passado por muita coisa e o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado para a glória dele. Queridos, eu vou estar lendo aqui Mateus capítulo 9, versículo 16 e 17, diz assim: E ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, estorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esta palavra ela vem abrir os nossos olhos para aquilo que nós temos orado, colocado diante do Senhor como petição. Fato é que o Senhor diz que nós devemos lançar para Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, mas nós temos que fazer conhecidos diante dEle a nossa necessidade em oração e ação de graças. Assim diz a palavra dEle. Eu vou compartilhar uma experiência aqui, que você vai entender o porquê desta palavra. No ano de 2010, no ministério que eu estava, eu tinha algumas incumbências ali, né? Algumas funções, e uma delas era o culto no lar, nas terças-feiras. E aí eu estava, numa terça-feira, eu estava 2 semanas com minha geladeira estragada, ela estragou o gás ali, eu já havia consertado uma vez,
mas aquela geladeira horrorosa que fazia aquele barulhão na madrugada, que o motor era muito barulhento. E enfim, eu já havia consertado uma vez e essa geladeira veio a estragar. E eu, com criança e tudo, comecei a ficar preocupada, comecei a orar, pedindo ao Senhor para me dar condição para arrumar aquela geladeira. E aí, como eu trabalhava e meus filhos ficavam o dia inteiro em escolinhas, os três, o que eu fazia? À noite eu fazia aquela pouca comida para não sobrar, para não estragar. E como a gente bebia água, né, gelada, essas coisas durante o dia, eu no meu trabalho e eles na escolinha, eu falei assim, bom, vai ser no tempo do Senhor mesmo. Mas eu não deixei de orar, pedindo ao Senhor a condição para eu consertar essa geladeira. E aí, nesse culto, numa terça-feira que eu fui, eu estava ministrando e no meio do culto o Senhor me trouxe essa palavra, dizendo assim, eu não sou Deus de remendo, eu vou fazer coisa nova na sua vida hoje. E aí o Senhor, ele tem uma particularidade comigo da questão de me presentear. Quando eu menos espero, ele sabendo da minha condição, daquilo que vai alegrar o meu coração, ele usa os santos meios dele para poder me presentear. É uma forma de declaração de amor dele por mim, né? O maior presente ele já me deu, que foi Jesus Cristo, né? E a minha salvação nele. Mas ele sabe do que o filho dele gosta, do que o filho dele precisa e do que vai alegrar o coração. Então tenha certeza disso, que o Senhor, ele te conhece. Por mais que você não verbalize os seus sonhos, os desejos do seu coração, ele tudo sabe a seu respeito e sabe a forma como te alegrar, o momento de fazer isto. Amém? Queridos, então, ele começou a ministrar o meu coração, eu fiquei até meio perdida ali, né? No meio da palavra, da ministração ali, ele falando comigo que naquela noite, né, ele estaria fazendo coisa nova. Mas que era para quando eu chegasse na minha casa, que era para eu cultuar a ele com meus filhos. Aí eu cheguei, estava doido para chegar em casa, cheguei em casa e falei com meus filhos, ó, Deus está mandando a gente cultuar ele aqui. E aí, o Senhor, os meus filhos, né? Ah, mãe, a gente acabou de chegar de um culto e tal. Eu falei, não, nós vamos cultuar. Ele me deu o louvor que ele queria receber. E eu gosto muito de atos proféticos, né? E aí comecei a marchar aqui dentro de casa, a gente cantando o louvor que ele tinha colocado, né? Ao meu coração pra gente louvar. E aí quando eu cheguei na cozinha, né? Que eu fui para estender a mão e falava para o Senhor, pedindo uma provisão para consertar aquela geladeira. Aquilo ali eu me tremi toda, ele não deixou eu colocar a mão nessa geladeira e falou assim comigo, hoje eu estou te dando uma geladeira nova. E aí eu me tremi toda e falei assim, como assim, Senhor? Comecei a chorar, Aline, como assim uma geladeira nova, sendo que eu não tenho condição nem para consertar essa? E aí ele foi e falou assim, eu não sou Deus de remendo. Você me pediu pela primeira vez, pela segunda vez você está me pedindo condição para consertar essa geladeira. Eu tenho coisas novas para você. Eu não gosto, Deus falou que não gosta de remendo. Às vezes a gente está pedindo tanto Deus uma resposta em uma direção, daquele jeito, do nosso jeito. E Deus quer fazer muito melhor da forma dele, para nos honrar, para que o nome dele seja glorificado. E aí eu me alegrei, né? Enxuguei minhas lágrimas ali de alegria e falei com meus filhos, Deus está me falando que vai nos dar uma geladeira nova. E aí, queridos, para não estender muito, 2 semanas depois, eu estava ganhando uma geladeira nova, porque filho não esconde o que a gente está passando, né? De uma forma ou de outra, uma hora ou outra ele vai soltar o que se passa dentro de casa. E aí, enfim, meus filhos falou, né, pro pai deles que a gente estava sem geladeira, que a nossa geladeira estava estragada. E aí, eu ganhei a geladeira nova, assim, eu pude escolher a geladeira. É a geladeira que eu tenho até hoje na minha casa, um freezer enorme, uma geladeira muito bonita, boa, nunca deu problema nenhum. Assim, maravilhosa, muito mais do que eu tinha pedido ao Senhor. Então, queridos, isso tudo é para a honra e para a glória do Senhor. Eu quero estar aqui fazendo com que a sua fé seja renovada, ativada através deste testemunho. Não para falar nada a meu respeito, mas do que Deus é para mim.
do como Deus tem se manifestado na minha vida. Grandes coisas Ele tem feito. Então, aos poucos, né, como eu disse anteriormente, aos poucos eu estarei compartilhando com vocês, né, e usando a palavra dele. Porque toda promessa do Senhor, ela é fundamentada na palavra dele, naquilo que ele é para nós. Não somente naquilo que ele pode, mas naquilo que ele é para nós. Então hoje, se você precisa de uma cura, Deus é a cura para você. Se você precisa de uma provisão financeira, ele é o Deus do ouro e Deus da prata, ele é a sua provisão. Se você precisa da salvação da sua família, ele é a salvação que você precisa. Amém, queridos? Então eu deixo este primeiro vídeo aqui do meu canal, pedindo a você que, por favor, né, você sentindo no seu coração, compartilhe com mais pessoas, nos ajude nesta obra, porque o Senhor já me disse que não serão números, mas serão pessoas específicas que vai estar sendo edificados, que vão estar sendo abençoados, ministrados, e o nome dele vai ser glorificado. Eu te abençoo em nome de Jesus, e Deus é bom e paga bem. Beijos.